O que está por trás desse discurso dos bolsonaristas de dizerem que o Ciro Gomes apoiou o Lula no segundo turno só porque o Ciro foi lá e votou no Lula criticamente, né, contra Bolsonaro? Eu vou te contar, mas depois da vinheta. Bolsonaristas são devotos de um filósofo. Não, eu não estou falando do porno filósofo, né, Olavo de Carvalho. Eu estou falando do filósofo Homer Simpson. Aquele que diz que a culpa é dele e ele coloca em quem ele quer. Então, assim como os bolsonaristas, também os petistas são admiradores do filósofo Homer Simpson. Porque, é claro, eles nunca têm culpa de nada e eles nunca erram, e o Bolsonaro e o Lula são sempre inocentes. Vamos colocar aqui para que a gente entenda a situação. Então, assim, primeiro, regra número 1 do bolsonarismo: Bolsonaro e Lula sempre vão ser inocentes. Segundo, eles nunca erram, só acertam. E terceiro, a culpa é sempre do outro, nunca é deles. Então, né, essa é a regra clara de todo bolsonarista, né? E é claro, né, que com relação aos bolsonaristas, nós temos, né, a reprodução do que aconteceu em 2018. Em 2018, os petistas culpavam o Ciro pela derrocada, né, eleitoral. A culpa era do Ciro, porque o Ciro viajou no segundo turno para Paris e etc, etc, etc. Vocês lembram disso? Eu me lembro muito bem disso. Aí a culpa era do Ciro, não era do poste que botaram para perder. A culpa era do Ciro. Em 2022, os bolsonaristas que estavam no poder apostaram na polarização, a ampliar a polarização. Tanto é que o próprio Bolsonaro fugia dos debates combinado com o Lula. Não é verdade? Pois é, isso os bolsonaristas não falam, mas aqui a gente fala. E, né, eles apostaram na coisa. Só que a polarização favoreceu quem? Favoreceu ao Lula. E no segundo turno, quando o Ciro deu aquele depoimento de que ele iria votar no Lula no segundo turno, entre outras coisas, logo os bolsonaristas acharam o seu, né, vamos dizer, seu bode expiatório para o seu fracasso eleitoral. Porque eles não vão falar que a culpa é deles, que o Bolsonaro errou durante todo o processo, durante os 4 anos. Capaz que eles vão falar sobre isso, capaz que eles vão dizer que, né, ao eliminar outros candidatos, não só o Ciro, mas com outros candidatos do processo eleitoral ali, através da polarização despolarizada e do terrorismo eleitoral do PT, que o bolsonarista aceitou, que foi inconveniente para ele, porque ele tinha medo no segundo turno de perder para o Ciro. Então, o que já era garantido, né, já estava garantido, tinha medo de perder para o Ciro. Então, eles pensaram assim, é melhor então nós disputarmos com o Lula. Só que eles não contavam que aquilo que eles fizeram para as pessoas ia voltar contra eles. E, de uma certa maneira, uma parte da população, né, aquela que votou no Lula, uma parte votou crítico. Quem votou no Lula no segundo turno tem uma parte, uma grande parte, que não é petista, que não é lulista, mas só disse não a Bolsonaro. Como uma parte da população, uma boa parte inclusive, né, não esteve votando, né, fez abstenção, ou ainda anulou o seu voto ou votou em branco. No meu caso, eu votei em branco no segundo turno. Agora a questão é, o Ciro foi lá e fez um voto crítico ao Lula. Muito bem, vamos fazer uma simulação, né? Uma simulação que é para a gente entender o quadro. Não existe o Ciro na história, mas vamos dizer que o Ciro dissesse assim, olha minha gente, eu estou votando em branco. Meu partido me autorizou eu votar em branco. Eu estou votando em branco. O que diriam os bolsonaristas? A mesma coisa. Porque eles queriam, no fundo, que o Ciro votasse no ídolo deles. Ora, o Ciro não iria jamais votar num desequilibrado como o Bolsonaro. Porque o Lula, com todos os defeitos que tem, e tem, né, inúmeros defeitos,
ainda o Lula é um pouco menos pior do que o Bolsonaro. Ora, mas eles não conseguem entender isso. Por quê? Porque a filosofia do bolsonarista é: a culpa é minha e eu coloco quem eu quiser. Então agora eles têm que botar a culpa no Ciro pela sua incompetência. Nunca é competência deles, é dos outros. Ora, se vocês não tivessem medo de disputar com o Ciro no segundo turno, vocês teriam eliminado no primeiro turno o PT, e poderia acontecer isso sim, e botado para quebrar e mostrar que se vocês são tão bons, disputassem com o Ciro no segundo turno as eleições, mas vocês não quiseram. E aí a culpa é dos outros? Ora, é muita cara de pau deste rebanho aí, desta gente que abdicou da condição humana para se tornar um rebanho do Bolsonaro, para se tornar um zumbi. É isso, gente.